A verdade é que a Bíblia fala pouco sobre o céu. No entanto, o foco principal das Escrituras está na vida presente. Claro, as bênçãos descritas nos capítulos finais de Apocalipse se aplicam ao céu, mas não se trata de uma questão de ou isso ou aquilo. O que realmente importa é que essas promessas são reais agora. O céu representa a continuação e a perfeição do que já é verdadeiro para a igreja na atualidade. Assim, não devemos apenas ensinar por essas bênçãos em um futuro eterno, mas experimentá-las e celebrá-las no presente. João estava transmitindo à igreja primitiva a realidade das bênçãos já existentes, que continuariam a crescer à medida que o evangelho se espalhasse e transformasse o mundo. João relata que viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Para compreender isso, é fundamental recordar a uma lição essencial sobre o tema do paraíso. A salvação é uma nova criação. É por isso que a linguagem e os símbolos da criação aparecem frequentemente na Bíblia sempre que Deus fala sobre a redenção de seu povo. O dilúvio, o êxodo e a primeira vinda de Cristo são todos descritos como atos de Deus criando um novo mundo. Assim, quando Deus falou através de Isaías sobre as bênçãos que viriam em seu reino, ele disse: "Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Mas alegrai-vos e exultai perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém a alegria e para o seu povo regozijo." Isaías capítulo 65, versículo 17 ao 25. Este trecho não pode estar se referindo ao céu ou a um tempo após o fim do mundo, pois nele ainda há morte, embora em uma idade avançada, construção de casas, plantação, trabalho e nascimento de crianças. Embora pudéssemos analisar mais profundamente as implicações deste texto de Isaías, o ponto central aqui é que ele fala sobre a era presente, antes do fim do mundo, e aponta para que as futuras gerações podem esperar à medida que o evangelho se espalha e restaura a criação, cumprindo os propósitos do reino. Isaías descreve de forma grandiosa as bênçãos prometidas em Deuteronômio, capítulo 28. Assim, quando João fala de um novo céu e uma nova terra, devemos compreender que essa expressão tem um significado primário simbólico, referindo-se às bênçãos da salvação. João também viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Mas observe que isso não significa que estávamos falando de uma estrutura física, como uma estação espacial. Trata-se de algo ainda mais glorioso, a igreja. A noiva não está apenas na cidade. A noiva é a cidade. Confira em Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 e o 10. Já estamos na Nova Jerusalém. Bem, mas como podemos ter certeza disso? A Bíblia nos confirma. Mas vos tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos escritos nos céus. Confira Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, e Gálatas capítulo 4, versículo 26, e Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A Nova Jerusalém já é uma realidade presente. Ela é descrita como descendo do céu, porque sua origem é celestial. Fomos nascidos do alto, João capítulo 3, versículo 3, e já somos cidadãos dessa cidade celestial, Efésios capítulo 2, versículo 19, e Filipenses capítulo 3, versículo 20.
Essa ideia se aplica quando João ouve uma grande voz proclamando: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Agora, observe que aqui João conecta duas verdades fundamentais. Somos cidadãos do céu e somos o templo onde Deus habita. Uma das promessas de bênçãos feitas no Antigo Testamento era: estabelecerei a minha morada no meio de vocês. Confira Levítico capítulo 26, versículo 11. E observe que no Novo Testamento esta promessa se cumpre na igreja. Confira em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E mais uma vez, observe que o texto continua a dizer: Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Então, aquele que está assentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescenta: E escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E finalmente, Deus afirma: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, 5 e 6. Em última instância, essa promessa será plenamente realizada no céu, o qual chamamos de paraíso, e estará presente neste mundo. No entanto, é essencial reconhecer que esta realidade já começou a se manifestar. Deus já enxugou nossas lágrimas, e a prova disso pode ser visto na distinção evidente entre funerais cristãos e pagãos. Embora soframos, não nos desesperamos com aqueles que não têm esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. O Senhor eliminou o poder da morte sobre nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 58. E observe agora uma das declarações mais marcantes. As primeiras coisas passaram, eis que faço novas todas as coisas. E esta afirmação nos remete a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgirão coisas novas. Mas será que isso já se cumpre agora? Sem dúvida. A única distinção entre esses textos é o foco. Paulo fala sobre a transformação individual do crente, enquanto João descreve a renovação da comunidade dos redimidos. Entretanto, em ambos os casos, a restauração já começou e nos conduz de volta ao paraíso. A água da vida já nos sustenta e nos renova, trazendo transformação tanto para cada pessoa quanto para o mundo e ao redor do mundo. João capítulo 4, versículo 14 e João capítulo 7, versículo 37 ao 39. O Senhor declara: Aquele que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. O verdadeiro Filho de Deus é marcado pela vitória sobre as adversidades. 1 João capítulo 5, versículo 4. Observe a expressão "e eu serei seu Deus", que reflete a promessa central da aliança divina com seu povo. Confira em Gênesis capítulo 17, do versículo 7 ao 8, e confira também em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ao 18. Observe que, embora a sua plenitude esteja reservada para a eternidade, no paraíso totalmente restaurado, essa realidade se manifesta de forma concreta e progressiva no presente. Vivemos na nova criação, como cidadãos da Nova Jerusalém. O passado ficou para trás e tudo já está sendo renovado. O fluxo do rio da vida já começou. João capítulo 4, versículo 14 e João capítulo 7, versículo 37 e 39. E continuará se expandindo, derramando bênção sobre a terra, trazendo cura às nações e eliminando a injustiça e os conflitos por meio da aplicação dos princípios da lei.
Miqueias capítulo 4, versículo 1 ao 3. E essa perspectiva sobre o futuro glorioso da igreja neste mundo restaurar aquilo que foi rompido no início da história, lá em Gênesis. No livro de Apocalipse, vemos a humanidade resgatada, conduzida de volta ao Monte Sagrado, sustentada pelo rio e pela árvore da vida, retomando sua autoridade perdida e governando a terra como sacerdotes e reis. Esse é o nosso direito e nossa herança, uma realidade que já se manifesta de maneira concreta e crescente nesta era e que será plenamente realizada no futuro. O paraíso está sendo restaurado agora.